Olá, bem-vindos ao Conexão Correio Popular. Hoje contamos com a presença de Nilson Carlos Belasco, do Moisés André Bittar e do Fernando Jacobucci, que vão falar aqui sobre a história dos 120 anos do Rotary, e em especial também os 56 anos do Rotary Clube de Campinas Leste. Senhores, então acho que eu vou pedir, pela ordem, falando um pouco dessa questão mais pessoal, dizendo em que cidade nasceram, se a infância foi aqui, quando chegou em Campinas, a formação profissional, aí depois a gente entra na coisa, talvez pela ordem, tudo bem para vocês? Pela ordem, por Bittar aqui, a gente vai só para catar isso, aí depois a gente já supera essa fase. Vamos lá. Moisés André Bittar, sou nascido em Campinas, 1971. Meu avô veio para cá, do Líbano, em 1933, montou a primeira loja aqui em Campinas. E eu acabei fazendo direito, tenho escritório de advocacia na parte de direito do trabalho. A loja que meu avô montou funcionou até 2000 aqui no centro, 13 de maio, Bittar Presentes Finos. E a minha história com Campinas, sempre morei aqui, sempre gostei daqui, me identifico muito com o centro de Campinas, me identifico muito com Cambuí, São Bernardo, toda essa região, vamos chamar assim, mais central de Campinas. E é uma cidade que eu nasci, meus filhos foram criados aqui e é aqui do Rio. Eu, Fernando Rossi Jacobucci, nasci em Campinas também, e também de 1971. E por parte da minha mãe, o meu avô é italiano, claro, ele é falecido, né? E ele tinha uma loja de refrigeração elétrica campineira, que ficava na Campos Sales. E depois meu pai deu continuidade, meu pai e meu tio, que agora são falecidos também, né? A loja foi fechada. E por parte do meu pai, o meu avô tinha a alfaiataria Jacobucci, que na verdade até hoje tem, só que depois que ele faleceu, os filhos não quiseram dar continuidade. Aí acabou vendendo e quem comprou pediu para manter o nome, que era um nome bastante conhecido. Na época ele fazia fardas para o exército, então tinha um nome, vamos dizer, conhecido e manteve até hoje. E aí eu formei em arquitetura e urbanismo pela PUC e também gosto muito da cidade e não pretendo sair daqui. Então é isso. Eu me chamo Nilson Carlos Belasco, não sou nascido em Campinas, sou nascido em Siqueira, Campos, interior do Paraná, em 1959. Porém, moro em Campinas desde 2017. Minha formação é de economia, eu tenho 2 pós-graduação na área de economia financeira e contabilidade. E atualmente estou como consultor de negócios, me aposentei, mas continuo ainda um pouco nativo. E de Rotary, 23 anos de Rotary Clubs. Já fui presidente do clube do passado, tudo. E depois, quando eu vim para Campinas, o Clube Rotary Campinas Leste, quando eu estava como governador assistente, conta um pouquinho mais como é que é a estrutura do Rotary, foi a opção que eu fiz pelo Campinas Leste, pela estrutura, pelo companheirismo que a gente tem e pelas oportunidades de a gente poder servir o próximo. Então essa é mais ou menos um resumo, né? Então não sou campineiro, mas adotei Campinas como morador e tá muito feliz por aí. Como curiosidade, eu lembro de ter chegado em Campinas, minha mãe ser cliente do Alumínios Bittar, né? E fiz terno do Jacobucci. Só para constar. Só para constar. Bom, eu começaria perguntando, a gente tem um certo contato, eu na minha carreira jornalística escrevi algumas matérias sobre o Rotary e tal, mas eu tenho a impressão que talvez a grande parte da sociedade ainda não saiba exatamente o que é o Rotary, o que faz o Rotary. Acho que seria importante a gente começar por esse aspecto, para deixar bem claro para a população o que é, como faz, como ela pode contribuir, como ela pode se beneficiar do Rotary, e vocês ficam à vontade para os comentários. Manda ver. Pode falar. Bom, o Rotary Club, ele tem como princípio o ato de servir. Ele foi criado, inclusive está no material que eu vou deixar para vocês aí fazerem depois a edição, a publicação, há 120 anos.
Interessante que ele surgiu com 4 pessoas, o advogado Paul Harris, que é considerado fundador do clube, mais 3 amigos, que uma primeira ação deles que estava em Chicago foi a construção de um banheiro público. Então a primeira ação que é considerada de clube de prestação de serviço é um banheiro público em Chicago que não tinha. Então começou a fundação, depois veio o braço financeiro que é a Fundação Rotary, que é o braço financeiro de Rotary hoje, que sustenta todos os projetos a nível mundial, na parte de educação, saneamento, meio ambiente, educação, onde hoje nós estamos numa região praticamente que a gente tem toda uma infraestrutura bom, mas tem. Mas imagine isso na África, imagine isso na Nigéria, na América Central, na Tailândia, tá? Nos países do leste europeu. Então, é uma região que é muito carente de recursos. E o Rotary entra ativamente nisso. Então, principalmente, uma das campanhas que o Rotary tem muito forte é combate à poliomielite. Então, vocês podem ver que sempre nós temos a campanha. Hoje nós temos aí 99% da área da erradicação da polio. E só tem 2 países que não conseguimos eliminar. Paquistão e Afeganistão. Por problemas religiosos, problemas regionais, problemas da própria paisagem, do relevo, né? E o Rotary está lá tentando acabar com a polio. Infelizmente temos situações em que o Rotary não vai lá ajudar, ele é assassinado, ele é raptado, e está com foco voltando com essa questão da guerra de Israel e Gaza, está tendo alguns focos lá por uma questão de toda do vírus. Então o Rotary tem como objetivo trabalhar nessas áreas. Também temos aí a parte da paz, né, que é um comitê grande, que é a escola de formar pessoas independente de credo, religião, nacionalidade para a paz. São pessoas que estão trabalhando já há algum tempo em conselhos, em alta direção de ONU e tudo mais, para que eles possam ser os provedores da paz, que são agentes em função de política, economia e tudo mais, trabalho dos bastidores para isso. Tem 2 faculdades, universidades que fazem com que tenha a instrução para isso. Inclusive tem um candidato aqui de Rio Claro, que foi eleito, Rio Claro, né, Mita? Aquele que foi da ONU da Carne, ele foi eleito para fazer a faculdade lá na Arábia, na África, acho que é Arábia Saudita, alguma coisa assim, para ser um promotor da paz. Então nós aqui somos um prestador de serviço para a sociedade, cujo lema principal é dar de si sem pensar em si. Esse é o lema principal. Então é isso que a gente prega, né? Então apoiamos vários projetos. Campinas tem 8 clubes, sendo 7 presenciais e 1 clube. E o nosso clube, o Vitar vai falar um pouquinho mais depois, dos projetos que nós apoiamos aqui. Mas é importante que nós temos como área de foco do outro, que é a promoção da paz, combate de doenças, fornecimento de água limpa, saúde de mães e filhos, apoio à educação, desenvolvimento econômico e proteção ao meio ambiente. Então, a estrutura do Rotary hoje é composta de 3 pilares, que é os nossos clubes, que é onde a célula que a gente trabalha, o Rotary International, que é a nível mundial, tem um presidente, depois tem as áreas distritais, depois tem os distritos e tem os clubes. A título de informação, nós pertencemos ao distrito 4.590, que abrange 70 clubes e temos em torno de 1.050 associados. Está no material externo. E aqui em Campinas, né, nós temos aproximadamente, acho que uns 150 da Rotary sócio, nós chamamos de associados, né? Então é uma entidade que não tem, você participa, existe um acolhimento, um compromisso com as nossas causas, né? E a gente tem um custo da mensalidade para manter a estrutura do clube. Temos os treinamentos de liderança, treinamentos de conhecimento, de autoconhecimento, e fazemos muitas promoções. No ano passado nós fizemos aqui as promoções com todos os clubes da campanha de doação de sangue. Tem o projeto Campinas, São Campinas, como que chama lá? Aonde? Lá no cemitério, lá tem o cemitério também de geral, lá na Campinas em Ação. Campinas em Ação.
que tem toda a parte de atendimento. Então, é mais ou menos um pouco essa estrutura que a gente tem. Tem o E eu- companheirismo também. E a Fundação Rotary, desse pilar, que é tudo que é o braço financeiro que capta tudo esses recursos. Temos apoiadores. E o Rotary é a única entidade, que não é um país, que tem cadeira na ONU. Desde a sua fundação, o Rotary faz parte da ONU como cadeira permanente. Então, não é um país, mas tem poder de decisão. Então, você vê o tamanho, a dimensão que é e a seriedade disso. Os orçamentos são bilionários, que administram esse nível de mundo todo, né? E às vezes com $1 aí você consegue salvar uma vida com qualidade de vida, $50 você consegue dar uma criança uma condição de vida muito melhor. Então é isso que a gente faz, de certa forma, de Rotary, tá? E isso acho que vem, né? A gente vai passando, vem no dia a dia e é muito interessante, a gente usa o distintivo que a gente chama, que é de Rotary. Em qualquer lugar que você vá, no aeroporto e visitando tudo mais, você é reconhecido e tudo mais é muito bem tratado. Eu já tive a oportunidade de participar de uma convenção internacional na Inglaterra em 2009, um negócio com 20 mil pessoas. Né? Tive a oportunidade de conhecer o Rotary em Buenos Aires também, uma conferência lá. E você vai no mundo todo, se conversa, você tem porque os valores e princípios são os mesmos. Então, é só mais ou menos um pouco da ideia, que é Rotary, né, do que a gente pode estar falando. Complementando aí o que ele está falando, o clube de Rotary, ele então reúne cidadãos das mais diversas atividades econômicas daqui de Campinas. Nós somos um clube que presta serviços, a gente presta serviços à comunidade, presta serviços à Fundação Rotary, no caso da Polio. É um clube que vai trabalhar efetivamente, no caso específico, para melhorar a cidade de Campinas, para melhorar a qualidade do cidadão de Campinas. Os clubes têm área de abrangência, de atuação? Quando da criação, a gente atuava na área leste de Campinas, outros na área sul. Hoje não, hoje Os que vivem na nossa dedicação. hoje a gente está aberto para trabalhar em qualquer região. Como é que é a admissão de um associado? Quem pode se associar e como é que isso acontece? Na verdade, a pessoa é convidada, né? Então, por exemplo, eu tenho um amigo que eu acho que ele se enquadra, vamos dizer, nos valores para ser um rotariano. Então, aí eu levo ele nas reuniões, ele começa a participar para entender como que funciona, né? E aí depois é feita vamos dizer, uma reunião entre os associados para ver a viabilidade dessa pessoa entrar como sócio ou não. Entendeu? Então, a princípio é dessa maneira que... É importante que a gente frisa que, como tem clubes com características diferentes, que o associado, antes de se identificar para o clube A, B ou C, ele visita os outros, que às vezes a característica dele é mais atuante, a outra é mais para jovem, a outra é mais para tipo de ação. Então, é mais ou menos a estrutura, que cada clube tem a sua característica, né? Então, nós recomendamos que seja feito isso para que ele possa entrar, se identificar, né? E poder colaborar. Nós tivemos agora, recentemente, 2 associados admitidos, né? Que se integraram, né? Participando de campanha, de seminário, adotou uma comissão que é da Polio Plus, o caso do Alexandre, né? O Rodrigo também. Então, cada um com a sua expertise. Então, outra complementando o que o André falou, é de profissionais. Então, nós temos chamadas avenidas de serviços, que cada um se complementa. Jornalista, fotógrafo, médico, enfermeiro, pedreiro, padeiro, não tem distinção nenhuma quanto a isso. O que a gente faz é otimizar o que ele faz na profissão dele, que pode ter transformado isso para a sociedade. Então, no nosso clube, nós temos o André, que é advogado, o Fernando, que é arquiteto, sou economista de formação, engenheiros, temos outros que é empresário, tem professor, enfim, tem uma gama grande disso. Então, nós preenchemos com esse tipo de aptidão que faz com que nós tenhamos uma diversidade e possa ter ações concretas para isso. Existe um tempo mínimo de dedicação exigido desse associado ou não necessariamente? Não, tempo assim não tem. Assim, Essas reuniões, né? e a pessoa também se sentir à vontade, mas às vezes não é o momento, quer aguardar mais um pouco, conhecer um pouco melhor para poder também não entrar e às vezes não é
o cara tá pensando e não ficar nas mãos, entendeu? Quanto tempo vocês dedicam nós temos as reuniões quinzenais ou semanais, que são das 7h30 até as 9h, depois um jantar que nós chamamos de companheirismo, para trocar ideias, definir projetos, e às vezes uma campanha maior, uma campanha, por exemplo, doação de sangue, ela prepara, tem um preparativo para você se movimentar, ir atrás de uma série de coisas para isso. Nós, entrando um pouquinho na área que o Bidar vai falar, na campanha que a gente faz em finados, que é medição de glicemia e pressão lá no cemitério Parque das Parque das Flores, ela demanda um tempo mais de preparação, de contatar enfermeiro, de associar tudo mais. Mas não existe uma regra obrigatória disso. Por isso que as expertises de cada função colaboram muito. E cada um que nós definimos as escalas, tudo mais. Normalmente os nossos treinamentos são de domingo, tá? Ou eventualmente final de semana. Nós não ganhamos nada, não somos remunerados nada do que fazemos. Toda a contribuição nossa vai para a Fundação Rotary. Toda ação é gratuita, Toda então a gente faz a aferição de pressão, glicemia. E a ideia é também nós doarmos o nosso tempo, né? tempo também onça, né, para isso de fazer a ação. Então, é uma dedicação. Então, é importante que a pessoa esteja aberta para dedicar aí um final de semana, dedicar um sábado, vai fazer um evento aqui lá na Arautos da Paz, também que tinha bastante aqui, era o final de semana, sábado, um dia inteiro, então mobiliza muita gente, né? E esse projeto que a gente está fazendo aí do Campinas Mais, que nós estamos apoiando, né, que foi a origem de tudo isso, com certeza vai ter aí sim, fazendo parte, como a Márcia e a Camila colocaram lá na reunião, vai ter as câmaras de temáticas, de temárias e tudo mais, e com certeza cada um de nós, o nosso clube, da sua expertise, vai participar. No caso, o Fernando tem condições de participar na Câmara de Meio Ambiente, de Urbanismo, Planejamento, né? Eu com minha expertise na área financeira, área econômica, o André na área jurídica e outros demais também lá. Então é isso que é o tempo, vai depender dessas programações. Mas nada é impositivo. Em primeiro lugar é a família, depois vem o clube, né? Então a gente nunca sacrifica uma coisa para a outra lá. E nós temos as nossas reuniões de chamada de companheirismo. Inclusive, sábado a gente vai ter uma agora, eu companheirismo com o Benício que é a Polenta. Estão todos convidados lá. Chácara do Charari, estou convidando por ele. Mas é uma maneira que a gente se reúne descompromissadamente com família e tudo mais, para trocar ideias, pensar em futuro e tudo mais. Então, mais ou menos é essa a condição. Mulheres participam? Sim, participo. Tanto é que as nossas três últimas governadores do clube foram mulheres. Então participo, tem alguns clubes que ainda não, mas a maioria hoje tem isso. Aí tem clubes só de mulheres também, não aqui em Campinas, mas alguns lugares que a gente conhece. E aí Campinas está representado pela ASFAR. ASFAR, que é a Associação das Senhoras de Rotarianos, que no passado era Senhor. Era a Associação das Senhoras. Hoje é a Associação das Famílias, Senhoras e Amigos de Rotariano. Que é uma associação, um braço do Rotary, que eles têm uma reunião mensal, trabalham muito forte também na comunidade. Essa sim se reúne a primeira terça-feira de cada mês na 7. Então elas fazem os trabalhos sociais, inclusive o banco de cadeira de rodas que o Rotary tem, é mantido pela ASFAR, né? Então são feitos eventos, como teve uma feijoada recente agora, teve eventos ano passado de um baile lá em Souzas, que é com o objetivo de arrecadar recursos para manutenção e banco de cadeira de rodas. E tem as cadeiras de rodas especiais, né, que elas fazem, né? Não é a cadeira comum, vamos dizer. E hoje, Às vezes, vamos dizer, uma criança tem uma certa deficiência que precisa de uma cadeira especial. E aí elas estão, vamos dizer, focadas nisso para poder aprender. As cadeiras de roda mais caras, R$5.000, R$6.000. Então, essa entidade, então, a gente vê sempre aqui quem que precisa de uma cadeira de roda temporária, com uma cirurgia, alguém que precisa de uma muleta, precisa de um andador, a ASFAR, ela cuida disso tudo, é emprestado, então ela não cobra nada, ela entrega, a pessoa usa, tem um prazo de 90 dias para poder devolver e pode ser renovado, né? E também abrange toda a sociedade campinense aí, essa cadeira do banco de rodas. Então, a ASFAR que também faz parte do Rotary, que a ASFAR sim, mas 99% são só mulheres. Como que é esse diálogo
entre os clubes de uma cidade e com clubes de outras cidades para ações conjuntas? Como é que funciona isso? É um diálogo bem legal, bem interessante. A gente consegue tratar, por exemplo, com Valinhos, fazer uma ação junta lá em Valinhos. Depois eles vêm para Campinas, a gente faz uma ação junto aqui em Campinas. Então, o relacionamento entre os clubes é bom. Nós chamamos de reunião conjunta, né? A gente tem um relacionamento bom, inclusive de outros distritos. Aqui em São Paulo, a gente consegue manter esse relacionamento, manter uma qualidade de atendimento à população também. Uma vez você fazendo parte de um grupo, por exemplo, aqui em Campinas, em qualquer lugar do mundo você pode visitar. Você pode se identificar, ver lá, por exemplo, vai lá em Ribeirão Preto que tem um clube, você vai lá, se identifica com o seu rotando, participa normalmente de uma reunião, sem problema nenhum, e é muito bom que você acaba trocando informações. O Vitar, por exemplo, tem um relacionamento muito grande com o pessoal de Ribeirão Preto lá, e sempre estão participando das reuniões, ou quando não pode, online, né? E sempre tem essa troca de informações aí também. É muito salutar porque cada cidade tem a sua atuação, os seus problemas e tudo mais, e às vezes aqui a gente consegue, Às vezes uma solução de nossa, mas você isso já aconteceu também, de não uma ação e tudo mais. Perfeito. Como é que funciona, melhor perguntando, hoje, atualmente, tem algum evento, algum projeto, alguma ação específica em andamento que vale a pena a gente destacar para a sociedade tomar conhecimento? Sim. Nós temos dentro do outro Campinas Leste, nós apoiamos basicamente 3 projetos, que é a creche Cantinho de Luz, a outra creche lá, qual foi? Serviço Família de Luz de Praga, e o projeto que nós entendemos hoje, que é um projeto que é o projeto Mais Dança. É uma história bonita de uma bailarina daqui de Campinas, que veio da periferia, fez uma carreira internacional e tudo mais, e voltou para Campinas. Ela tá no... Como foi que o bairro começou uns anos? É perto da PUC ali. Perto da PUC, ela tem 2 galpões, e o que ela faz? Através da dança, a dança inclusiva. Pessoas com autistas, pessoas com deficiências visuais, pessoas cadeirantes, pessoas com mais nível de deficiência. Então ela reúne isso dentro da entidade dela e boa parte do tempo ela dedica a isso, mais ou menos 250 crianças. E eles fazem uma apresentação anual no Teatro Castro Mendes, e vai ser em dezembro agora. Eu não tenho a data certa aqui, acho que é 15 ou 12 de dezembro, mas eu posso passar depois. É um projeto já faz 2, 3 anos para andar com a gente, que a gente está auxiliando bastante, e você sai de lá chorando. Você vê o que aquelas crianças fazem. Então a grande dificuldade deles como é muito carente, é ter a roupa para as bailarinas, as meninas, crianças fazerem a sua apresentação. Custa em torno de R$300 cada conjunto daqueles. E nós apoiamos com nossos projetos, fazemos os nossos eventos e parte da arrecadação vai para lá. Então, se tiver oportunidade depois, chama Projeto Mais Dança de Campinas. É bem interessante. Muito interessante, eu acho que vale a pena para a sociedade conhecer um pouquinho mais. Eu tenho Professora, como é que é o nome dela? Liliane, depois a Liliane lá. Eu não lembro o sobrenome dela, mas ela tem no Instagram, tá, um projeto aqui, muito bonito, e ela sempre está com a gente lá. E vale a pena, porque é inclusive, mas uma inclusão tem realmente pessoas que precisam, que não tem, e às vezes há um dia do ano para que essas crianças, você vê no semblante delas, né? Como elas são maravilhadas, né? E são todos os tipos de inclusão, e a dança propicia para eles uma melhora de vida, para os pais, para a família e tudo mais. Então são esses 3 projetos, além de campanha do sangue, que nós fazemos com outros clubes também de doação de sangue. O ano passado foi... Fez 2 vezes por ano, né? Fizemos o ano passado, que foi no hospital aqui, né? Irmãos Penteado, e o ano passado foi lá em Barão Geraldo, deu 200 e poucas bolsas de sangue, né? Que é uma ação conjunta de todos os clubes, né? Então são projetos que, dentro da nossa limitação, que nós somos um clube pequeno, né? E associados, mas bastante grande na atuação com os demais, com todos os companheiros, os demais não estão presentes aqui por motivos profissionais, mas sempre nas ações a gente está sempre atento aí à necessidade da comunidade.
Eu queria voltar àquela questão do Mais Campinas, que o senhor citou. Me parece, primeiro, uma iniciativa muito importante de ter um diálogo com a sociedade levar suas demandas e suas visões acerca das aflições aí que o campineiro enfrenta. E o Rotary, por exemplo, pela sua experiência, pelas suas ações, muitas vezes envolvendo comunidades, em vulnerabilidade e tal, deve ter muita coisa a aportar a essas discussões. Então eu queria perguntar, como é que vocês veem a importância do Mais Campinas e como é que o Rotary pode contribuir em relação a refletir sobre essas questões gerais do município? Eu acho que o Rotary ele vai acabar ajudando na humanização do Mais Campinas, dando um suporte, vamos chamar assim, humanitário no Mais Campinas. Acho que uma das contribuições é essa. Nós temos várias ferramentas que a gente aprende e tem esses treinamentos do clube de liderança, trabalhar nessas comunidades. Eu vejo essa situação não só aqui, em qualquer lugar, só que a saúde, educação e segurança. Isso é a coisa que a gente já conhece há muito tempo. E nós temos muitas comunidades, principalmente com essa reforma tributária que está vindo aí. A gente está tendo a oportunidade de aprofundar um pouco mais. Ela vai ser muito danosa para muitos segmentos. E se não tem economia girando, você tem desemprego. Desemprego gera violência, violência gera uma série de coisas aí. Então, eu acredito que dentro dos pilares de Rotary, que é educação, meio ambiente, escolaridade, nós temos sim ferramentas para poder contribuir nas câmaras setoriais que serão criadas, embora tenha muita gente aí capacitada para isso, né? Na reunião que nós tivemos aqui, foi um exemplo disso, lá no evento lá, no Royal Palmer lá, que foi na segunda-feira também, e principalmente porque o poder público está abraçado. Eu entendo que o poder público, com a força que tem de poder avançar, e nós que não temos a questão partidária, tendo sim a contribuição do ponto de vista de direcionamento, de alinhamento com propostas de médio e longo prazo, ela vai ter que mexer. Não tem um resultado a curto prazo, não existe isso, tá? Mas se não mexer na base, na educação, não mexer na parte do emprego, gerar renda, ninguém vai para frente. A gente já teve experiências nisso no passado, em outras coisas, mas é o papel que aí envolve a associação comercial, envolve o urbanismo, envolve as câmaras setoriais, envolve o poder público, os meios de comunicação, todos eles aí para poder fazer com que isso chegue, no chão de fábrica. Porque é lá que vai começar a sair essas informações para que o projeto tenha sucesso. Não é à toa que ela funciona há 30 anos em Maringá. Funciona há 5 anos em Belo Horizonte. Está funcionando em Goiás. Mas foi com a mobilização da sociedade como um todo, independente de política partidária, de crença, nada. Tem de pensar o que eu quero deixar para o meu filho e para o meu neto. E nós já temos uma idade aqui que não vamos ver muita coisa, mas os nossos filhos e netos precisam ter uma vida, pelo menos um horizonte para poder ter futuro. Senão. Vocês falaram aqui o associado, vocês buscam aí na sociedade algum amigo e tal e convidam. As entidades que vocês elegem para ajudar, elas vão bater lá na porta ou vocês que também elegem? Tem os dois. Eles podem bater a nossa porta, a gente analisa, vê se é interessante, se é uma entidade séria. Se tiver a nosso alcance, a gente acaba ajudando, abrindo mais uma porta e entra no nosso hall de... E qual é o critério de seleção? Na verdade, se a entidade, como eu falei, é séria, não tem problema financeiro. Problema financeiro tem, várias tem, mas que seja séria. E principalmente que esteja dentro dos princípios de Rotary, né? Que é de inclusão, que é de educação, que é saneamento básico. Pegar como exemplo a creche, Cantinho de Luz. A entidade tem 80 crianças que dependem do auxílio de doação. Então, hoje estão com o programa de um fogão industrial para fazer a comida das crianças. Fogão. E às vezes não tem isso, eles não têm a condição de fazer isso porque depende de doação. Então nós, no clube, fazemos algumas ações porque a gente conhece o projeto, nosso
o Jânio, que não pode estar aqui, mas ele frequenta, está lá constantemente com o presidente, vendo as necessidades das crianças, né? Então é uma entidade que tem um pouco de apoio. Então nós, como entidade Bota, fazemos isso, como no projeto Criando Mais Dança. Fazemos porque é um projeto que se identificou dentro das metas do clube, dos pilares, que é inclusão. E a inclusão através da dança foi uma forma disso. Como tem através de outros tipos de inclusão, né? Os outros clubes, por exemplo, trabalham com autista, a ONG também, né, do Campinas, que trabalha ali no Osiel, também, Lar dos Velhinhos. Eu faço parte, por exemplo, do conselho do Lar de Velhinhos de Campinas, também. Tá? E a gente sabe da necessidade que é. São 120 e poucos pessoas que estão lá abrigadas. E depende de uma verba do poder público e depende de doações. Senão eles não conseguem viver, porque o custo é alto para se manter o idoso, tá? Pode ser cobrada de nada disso, para você manter lá. Entendeu? Então precisa de recursos para isso. Então essas entidades são através das campanhas que a gente elege. Então um bolo, para dividir para 2 é meio bolo para cada um, agora para 10 é... Você tem acesso aquele ativo financeiro que você falou que o Rotary tem bastante, e a Fundação Rotária bem forte nisso? Vocês têm acesso de vez em quando a isso? Sim, não. Dizer que aí sim preencher alguns requisitos, não só requisitos do Rotary do Brasil, mas requisitos do Rotary de fora. E aí a gente faz o PREDID, faz o projeto, eles analisam e se entenderem que preencher os requisitos, eles enviam. O que a gente chama de subsídio global, aí o percentual, o valor em dinheiro maior, e o subsídio que é o que hoje é o equivalente, que é até $1.000. Qual que foi o projeto lá que foi para Campinas, que foi acho que de $100 mil para o hospital aqui, que foi do projeto global? Foi no passado, isso não sei se constitui lá dança. O que acontece? De novo, nós temos aí a arrecadação que nós fazemos da mensalidade, parte dela vai para a Fundação Rotária. Essa fundação é um fundo que você faz hoje, ela volta daqui a 3 anos para poder ser investido. Então, como eu disse, o bolo é um só para todo mundo. Então são feitos dentro de cada clube a solicitação de um projeto, que pode chegar até $1.000, que é o simplificado. Dentro desse valor você tem uma série de requisitos para preencher e vai para uma comissão. Se aprovado, vem o dinheiro, a gente tem verba carimbada, vai direto para a entidade. Esse é o simplificado. E tem o projeto global, que é uma associação com clubes de outros países. Recentemente, o clube foi que Atibaia, o Bragança Paulista, fez uma ação com $85 mil. Um clube aqui de Campinas, que é o E-Club, através do Álvaro. Teve um clube de fora, fizeram toda uma ala no hospital, acho que foi para Dança ou Itatiba, não tenho certeza. Entregaram agora o ano passado, na área de maternidade e tudo mais. $85 mil compraram. Outra não dá dinheiro, dá o que precisa, um equipamento, dá tudo. Então, vários projetos aqui em Campinas já foram feitos disso. Uma sala do autista, né, que é lá do Campinas. Nós também, Verdade, a creche de Braga foi o fogão industrial que nós conseguimos, então, através do subsídio. aqui vários clubes têm esse tipo de coisa, então cada um com essa peculiaridade. Então são elencados mais ou menos aí uns 25, 30 projetos por ano para esse tipo de coisa, no distrito. Ok. Então o distrito nosso é composto de 70 clubes e várias 40 e poucas cidades da região. Aí. Grande, desde Bragança Paulista até Pirassununga. A inflação rotariana mais forte é nos Estados Unidos mesmo, né? Hoje o outro está globalizado, para dizer a verdade, o mais forte hoje está na Índia. É mesmo? O indiano tem um crescimento grande de clubes na Índia, né? Tanto é que o crescimento está muito grande lá. Alguns países asiáticos, né? Estados Unidos também é muito forte, tanto é que os 2 últimos presidentes foram dos Estados Unidos. No Brasil também estamos hoje em torno de 60 mil rotarianos, mais ou menos. No mundo todo somos em torno de 1.200.000. Divididos em clubes, tudo bem. Na África, que é uma atuação pequena, os países comunistas não tem. Na Europa ele é bastante atuante. Vale ressaltar que dentro desse programa todo de Rotary, nós temos intercâmbio de jovens. É isso que eu ia te perguntar, porque antigamente a gente conhecia mais o Rotary por conta disso. Não sei se ainda é assim. Como é que tá esse programa?
O projeto de intercâmbio de jovens, eu tive a oportunidade, quando eu morava em outra cidade, de receber 2 intercambistas. Funciona assim, você tem jovens que são de 16 a 18 anos, que passam pelo processo de inscrição e seleção, para estar apto para fazer o intercâmbio, que tem 2 tipos, o de 1 ano e de curta duração, que é 30 dias, e de longa duração é 1 ano. E eles vão para famílias rotarianas, famílias que passam por treinamentos, tanto aqui quanto lá. Tem normas, procedimentos, critérios quanto assédio, segurança, o que pode e o que não pode, né, para eles. Então, por exemplo, você tem um filho, uma sobrinha, alguma coisa que quer indicar para fazer o intercâmbio. O que você vai fazer? Ela vai depender, vai fazer todo o processo de treinamento e no dia da entrevista tudo mais vai aparecer lá, abre a janela de países. Ela, em primeiro lugar, ela tem direito a escolher o país que ela quiser. E aí vai diminuindo. E você vai receber um intercambista de fora, não sabe de onde vem, pode ser de qualquer dos países conveniados, e sua filha ou sua sobrinha vai mandar para qualquer país, o país que ela escolher. Ela vai ficar 3 meses em cada casa de rotariano, justamente para não criar esse tipo de vínculo. E vai ter o ano mais maravilhado da vida dela. Então as pessoas que fazem intercâmbio dessa forma, é como a maioria dos pais fala, vai o meu filho, volta um filho diferente, porque é uma visão diferente, uma cultura diferente. Imagina você sair um brasileiro aqui para Índia, questão cultural, ir para Tailândia, ir para Alemanha, ir para Dinamarca, né? Então, como eu faço parte do PIJ, que é o Programa de Interação de Jovens, a gente recomenda, onde você recomenda para mim, país para que eu vá? Olha, o mais difícil para você, Tailândia, problema de língua, de costume, por quê? Você é obrigado a aprender. Não adianta eu ir para Argentina, Uruguai, Portugal, porque Portugal você não vai evoluir do ponto de vista, pode até evoluir, mas para quem escolhe desafios, né, é fantástico. Eu recomendo, não precisa ser rotariano, mas é importante depois até participar para entender um pouquinho mais. Mas quem tem parentes, sobrinhos, filhos na faixa de 16 a 18 anos, procure saber. Temos todo o nosso clube, inclusive, está habilitado para mandar e receber intercambistas. Tem que ter um treinamento, e os outros clubes também. Campinas Sul, Campinas Oeste. Vale a pena. E numa dessas reuniões, deve frequentar, né? E dentro do clube nós temos também, além de Rotariano, temos o Rotaract, que é um clube de mais jovens, que vai dos 20 até os 30 anos. São mais jovens na função de Rotary, e o Interact, que são de 12 a 17 anos, que é a meninada que faz essas ações do Interact Club. Aqui em Campinas nós temos um Interact Club, né, que faz essas ações também, que são colaboradas tudo com o Rotary. Então eles ajudam bastante em ajudar na divulgação disso. E daí é que esse intercambista depois, lá na frente, vire o Rodrigo. Esse intercambista, o que vai ou o que vem, ele tem um compromisso formal de educação ou não necessariamente? Normalmente, pela faixa etária, ele está no 2º grau, que chama aqui. Ele é obrigado a estudar aqui na escola. Então nós temos aqui algumas escolas que dão bolsa, que é interessante para ela manter pela visibilidade. Ele é obrigado a estudar tanto o que vai quanto o que vem. Então você imagina um intercambista nosso de Campinas aqui, vai lá para a Índia aprender, chegar na aula e aprender, é um desafio enorme. Então normalmente a família ajuda, tem professores ajuda, questão do hábito e assim por diante. Nós aqui também tivemos alemão, tivemos gente da Romênia, né, nos outros clubes, da França, do Canadá, Estados Unidos. A gente teve até, desculpa cortar, a gente teve até intercambista que disse, eu não vou mais estudar, não quero mais estudar. Ele foi devolvido para o país de... Porque não pode ficar aqui... Cumpriu uma das exigências. Descumprir uma das exigências. Que o clube ele é habilitado, tem que ter o certificado e é o responsável, que são as pessoas que têm, né? Lembrar que não são férias, né? Não, a maioria às vezes pensa que é, mas não é. Então, às vezes se vende a ideia lá fora, o Brasil é santo, carnaval, é isso aqui. Não. Tem que ter rotina, tem que ter escola, tem que ter participado das reuniões. Ele está integrando, e a gente tem na conferência, que normalmente é no mês de maio ou junho, eles têm a apresentação, se reúne todos os intercambistas do distrito, né, para que eles façam esse entrosamento.
Então, se ele vem para cá, quando eu recebi a francesa e o americano, vai falar o nosso português. Eu não falo francês, não fala, a gente tenta comunicar na nossa língua. É a mesma coisa daqui que vai para a Alemanha, vai falar em alemão, para poder justamente isso. Então, esse é o propósito do intercâmbio. Se citaram o senhor citou a questão de ações também voltadas ao meio ambiente, que é um tema emergente, né? O que tem se feito nesse setor de meio ambiente por parte do Rotary? Que ações a gente tem nesse sentido? Bom, a gente tem recebido de Olambra várias mudas, a gente arruma um lugar para plantar essas mudas. A gente tem participado de seminários, tem levado à população informação, instrução sobre a proteção do meio ambiente. Então, desde a plantação até disseminar informação para o pessoal mais carente. Nós temos dentro do distrito um evento que é o Seminário de Meio Ambiente em Olambra, ocorre no mês de outubro. Então, nós são tratados algumas políticas, alguns projetos que o clube está fazendo com eficiência. Por exemplo, questão da destinação do óleo de cozinhos, a questão da destinação inadequada de medicamentos no esgoto, que isso tem um efeito nos rios, peixes, de questão de educação. Lençol freático. Então, e são projetos que são apresentados. E nesses projetos trazem especialistas de meio ambiente, como de mata ciliar, da bacia do rio, aqui como é que chama do rio? Piracicaba. Não, ele do Jaguari, bacia do Jaguari. O Rotary tem a presença na bacia do Comitê de Meio Ambiente da Bacia Hidrográfica do Jaguari, através do pessoal de Mojimirim, tá? Então, são temas que são tratados e alguns cases de sucesso. Por exemplo, o Clube de Araras, ele tem um projeto grande de destinação de lixo eletrônico. Então, eles recolhem, através do Rotary Clube de Araras, eles recolhem esse lixo eletrônico, tudo impressora, computador, geladeira, máquina, e tem uma empresa que paga R$1 o quilo. E esse dinheiro todo é voltado para a comissão, para a Fundação Rotary. Então chega a gerar por ano para 5, 6 mil dólares de arrecadação, além de uma destinação correta. São instruções em escolas, instruções na questão de campanhas de assoreamento, preservação de rio. Então são alguns tipos de ações propostas que o clube faz na área de meio ambiente. Dentro disso, teve alguma ação de meio ambiente esse ano, realizada aqui em Campinas ou na região, em conjunto com outros? Esse ano acho que não. Não, esse ano não tem ainda. Normalmente ele é feito no mês de outubro, né, que a gente tem essa campanha para isso. Como a gente tem essa campanha do seminário do meio ambiente em Olambra, e muitas vezes o meio ambiente para fazer aqui numa cidade como Campinas é bastante complexo do ponto de vista de recursos e ação. Não adianta a gente botar a camiseta do Rota e catar lixo na beira do rio aí, não é isso? Então, entendemos que tem uma campanha mais educacional, precisa de algum apoio de alguma entidade mais forte para isso. Mas são ações sim que está dentro do nossos princípios, né? Que a gente precisa sim evoluir mais a questão do meio ambiente. Eu digo por mim, eu moro num prédio que nós temos lá reciclável, garrafa, óleo e lixo. Quando a gente vai colocar do lixo comum, e ao contrário, o cara pega o lixo e joga dentro do reciclável. Aí você perde a oportunidade de reciclar. E olha que é um prédio que tem pessoal que quer ser parecido. Então, e às vezes é preciso, isso é educação. Começa na escola. Então, são os chamados ecochapas que tem. Então, denomina, mas precisa de mexer lá, porque a gente é mais cômodo pegar e jogar fora. Às vezes o lixo tá... A gente cansa na estrada, na rodovia, dirigindo aí, o cara pega, o motorista de caminhão, pega a coisa da marmita e leva até lá na janela. Bateu no meu para-brisa. Poxa, sabe? Então é uma educação, é uma questão de necessidade disso. Mas precisamos sim, eu acho que é um item que precisa avançar mais em todos os sentidos. Não só de Rotary, mas com uma sociedade como um todo. Uma coisa que eu fiquei curioso foi com o ano rotariano. Por que essa data, né, de 1º de julho até 30 de junho do outro ano? Né? Existe um motivo para ter o ano rotariano? Na verdade, foi uma convenção, né, uma questão americana. Porque você observar isso, a maioria das empresas, o ano rotário começa no 1º de julho. Se você pegar balanços de muita empresa americana, de 1º de julho, não existe uma definição
específica para isso, até onde eu sei. Não tem, é apenas uma questão de convenção. Eu não sei a necessidade, sinceramente, nesse período. Mas como tem muitas empresas que têm balanço que começa 1º de julho, o ano civil, o ano da casa, viu? Vocês comentam lá das reuniões o grave problema que todos estamos vivendo de moradores de rua? Sim, esse é um problema que tem vários aspectos, né? Você quer comentar? Não, manda ver. Morador de ruas é uma entidade, a gente vê de 2 aspectos. Tem o lado que às vezes não é só dar uma sopa que vai resolver o problema. Vocês viram? Atrapalha. Vocês viram depois, vocês viram no passado o cara que fez aqui lá na Norte Sul, que ele cresceu uma marmita e uma corote. De cada 10, 7 pediram corote em vez da cachaça, em vez da comida. Um vídeo que circulou, criticaram ele e tudo. Porque é um problema muito mais grave. Por trás disso tem problema de desemprego, problema de hidrógeno, problema familiar, gente, todos esses casos. E nós, como entidade, como Rotary, nós dependemos boa parte do poder público para ter a indicação disso aí. Onde pegar essas pessoas? A gente vê aqui, o estacionamento local aqui hoje na frente, tinha várias pessoas. O Rio aqui Então, abriu, e o que você faz? Pega para Cracolândia. Não é só aqui, outros lugares que a gente vê que comum não tinha, comum está tendo agora. Mas essa é uma ação do poder público. Então, ele não inclui nenhum desses tipos de ajuda que nós fazemos dentro dos projetos de outra, não se enquadra. Tá? Nós vemos um problema assim grave de segurança. Uma das razões das reuniões que a gente está tendo baixa, às vezes, de frequência à noite aqui no centro, um dos motivos é isso. Depois da pandemia, o que aconteceu? As pessoas envelheceram, muitos viram a dificuldade da reunião online e hoje tem a dificuldade de sair de casa para um clube. Nós temos no nosso clube alguns casos desses. Então, tem que repensar um pouco de segurança, sim. Segurança está atrelado à economia, está atrelado à geração de renda, uma série de coisas, né? Então, a gente tem a preocupação, mas fica muito preso ao que fazer. Nós contribuímos aí com alguns clubes que fazem, dão uma distribuição da sopa 1, 2 vezes por semana. Logo, mano, aumenta. Você vai pegar isso, você dá um cobertor novo. Nós fizemos campanha de doar cobertor aqui, o pessoal trocava o cobertor para o corote. Então, não é. Está no mudança de comportamento. É usar força coercitiva. Até quando vai ficar? Ele sai daqui e muda de ponto. Então, é um problema social que eu acredito que o Avança Campinas pode ter uma opção para poder resolver isso com política pública. Tá? Retirar isso com formação, com educação, com dar uma profissão para isso. Muitos querem. Eu conheço muitos aí que a gente parei para conversar no passado até desisti. Eu não sei que a pessoa não quer. É a vida que ele escolheu. Queria aproveitar para pegar um depoimento do Bittar, que ele citou uma coisa que para mim também é muito cara, que é a minha ligação com o centro de Campinas. E que vem num processo de deterioração que se agravou com a questão da pandemia, né? E eu queria saber como é que você vê isso, né? Que a família teve ali um importante negócio ali, como é que você vê e como é que as discussões devem ser conduzidas com a participação do Rotary, né? Para a gente tentar, de fato, requalificar esse centro, levar a vida novamente àquele centro, porque eu cheguei em Campinas há 40 anos e morei 35 no centro, agora eu moro no Bosque que está contíguo ali, né? Então eu tenho um carinho, uma vivência pelo centro ali que é enorme, e aí eu passo pelas ruas ali, dá um desânimo, né? Como é que você vê isso, Ricardo? Eu fico muito entristecido, porque era uma região que você podia fazer a pé, você podia passear, tinha cinema, restaurante, as lojas. E hoje tem muita coisa fechada. A boa parte está fechada ali no centro. Os rádios. A maioria ali. Muita coisa fechada. E me desanima. Eu ainda vejo o centro com aquele glamour, com aqueles restaurantes interessantes, Términos, que era o hotel ali na Magazine Luiza. O marreco do
o Marreco, Sogro do Jorge. Ui, cinema. eu fico bem entristecido com isso. Eu espero que a gente consiga dar uma alavancada no centro, não só no centro, mas nos bairros contíguos, em torno, ali, para voltar a ser o que era, a gente poder passear ali no centro. Os meus filhos, quando vêm para cá, eles não quero saber do centro, vou shopping. Então, para mim, eu fico chateado. Eu ainda sou saudosista, gosto do centro. O Otávio Bittar, o que é seu? Otávio, não conheço. Que foi presidente do Banespa, não era parente? Não. Não tinha parentesco nenhum? Não, mesmo sobrenome só. Sobrimo. E minha mãe comentava também que quando eu namorava meu pai, um, bom dia, dos programas que eles faziam é visitar a vitrine na 13 de maio, à noite. No shopping assim. Então, até hoje, eu conheço fazer isso moldando Os comerciantes. É. Do primeiro lacrão Monte Murro até o último. Todos. Tem o bambuzinho, enfim. É. Era uma época que eu lembro que fechava a porta, não abaixava a porta de ferro, abaixava a porta com um vidro gigantesco e ninguém quebrava, não. Mas sim. Não tinha nem alarme, tinha. E não era ainda calçadão, hein? Era rua. Passava carro. Dentro desse aspecto, você falou que fez arquitetura, né, Fernando? Isso. E a Faculdade da PUC ela é bem conhecida pelos projetos urbanísticos, né, pelo estudo da questão da urbanização, né? Como também dentro do Rotary você enxerga esse possível reurbanismo do centro e requalificação da cidade com acolhimento mesmo ao centro? Acho que falta incentivos também para o pessoal voltar para o centro, né? Entendeu? O que a gente vê é só, igual o Bittar falou, os filhos dele vêm, que aí no shopping é o principal ponto, acredito que é a segurança, né, também. Então isso que teria que revitalizar o centro para tentar mudar isso, né? Show de dúvida. Tanto é que no projeto Avança Campinas, que nós conversamos aqui, dos 3 itens principais, primeiro foi colocado a revitalização do centro, você lembra, né, Manan? O segundo é a expansão lá do aeroporto, Congonhas, e o terceiro na questão do aspecto de desenvolvimento educacional do polo de Barão Geraldo. São as 3 premissas. E quarto, que é a questão da reforma tributária e o impacto na comunidade campineira. Então são os 4 pilares que vão, com certeza, ser crucial para que a coisa possa desenvolver. Não, já uma ideia, eu estou em Campinas já desde 2017, eu fui uma vez no 13 de maio, passeando, fui no sábado de manhã. Porque estava passando por perto, fui ver umas coisas lá no centro e fui uma vez, desde 8 anos. Justamente por essas questões todas aí. Campinas tem um outro grave problema, que aqui o zoneamento precisa mudar, precisa fazer um novo zoneamento. Porque se temos áreas aqui que são totalmente não aproveitadas, então são áreas importantes no cinturão da cidade, do município, não tem aproveitamento nenhum, são áreas de especulação, e o sujeito, vem um investidor aqui, quer comprar essas áreas, os preços de terra virgem é um absurdo, mas são áreas que não estão sendo taxadas, então não geram nada para o município. Então o que acontece? É área de especulação apenas. Se tivesse impostos pesando no bolso do proprietário, ele ia dar finalidade pessoal. Você quer ver um exemplo? Eu tive recentemente em Belém, o que era aquela parte portuária lá, que era aquele dos armazéns, que era um verdadeiro, meio que coisa mais rida ficou lá hoje na parte disso. Tudo ficou com um guia, tudo espetáculo. Porto Madeira aqui, né, na Argentina, como é que era aqui no Lago, como é que tá hoje, né? Então a gente pensa, porque quantas áreas abandonadas em Campinas que podem ser revitalizadas disso, transformadas em algo de concreto, que vai trazer, que é o turismo traz rendas e traz gente, parte que realmente tem algum lado do desenvolvimento, aí você começa a atrair. Diz o senhor, que precisa
de repensar isso e dar essa oportunidade que investidor tem. Dinheiro para investir tem, agora só falta opção para isso. Então, mas o município precisa repensar isso, a receber esse pessoal. Então, essa questão da linha férrea que a gente vê passar por aí, quanta coisa ali poderia ser voltado para a linha de turismo e tudo mais, aí, infelizmente, né? Há uma letargia muito grande. Eu vi agora uma matéria que saiu agora nesse final de semana, um novo parque aqui que está sendo criado na região de Itu, Cacau. Ah, da Cacau Show. Poxa, olha o que investimento, o que eles estão fazendo. São mais de bilhões. Né? Ou bilhões. Com a maior montanha-russa, o que vai trazer tudo isso? Você imagine isso no município. Tá? E é tudo travado. Entendeu? Então, coisas que, em paralelo a isso, os municípios vizinhos aí vão fazendo a sua parte, vão dando prioridade aí para as coisas acontecerem, e isso vai desviando renda de investimento para lá. Senhores, o objetivo não é esgotar o assunto, é tratar dele com boa profundidade, levar para a sociedade essas informações, mas evidentemente essa questão do Mais Campinas, nós vamos estar acompanhando as discussões, é do interesse da sociedade, o jornal tem acompanhado bastante essas discussões sobre esses eixos de desenvolvimento econômico, a questão do centro, que para mim é muito, muito cara, e eles estão... Óbvio. Eles elegeram o jornal como porta-voz. Eles, então, a gente já está acompanhando aí, espera que essas discussões sejam frutíferas e esperamos que saiam bons projetos, boas propostas aí para serem executadas, né? E a gente vai acompanhando isso para a passo. Obrigado, Ítalo, pela oportunidade. Obrigado pela atenção, Lador. Portas estarão abertas. Obrigado a vocês pela oportunidade. Estão convidados terça-feira numa reunião rotária nossa, né? Tem aqui no material que eu deixei aqui o contato do nosso presidente, né? Como a gente está fazendo alternada reunião presencial e online, mas no dia que nós tivermos a reunião presencial, o Bittar tem o contato, pode falar, hoje teremos uma reunião presencial, estão todos convidados conosco lá. Eu conheci um pouquinho numa reunião rotária, né? Como é que a gente faz, o que a gente discute, né? E o Campinas Oeste espera ter mais anos de trabalho com a sociedade, são 56, não são poucos, né? São os grupos bem antigos, Ravinas. E o nosso trabalho aí, nossa missão, dar de si sem pensar em si. Esse é o nosso lema rotário, que a gente ostenta com muita honradez, né? O nosso distintivo. Aí a flâmula da mesa. A flâmula do nosso clube, isso aí foi no Bittar que providenciou o ano presidente. Aqui são todos ex-presidentes, né? O Bittar foi o presidente, o Fernando foi presidente, né? Eu fui presidente. Podem se dirigir à câmera lá para se despedirem individualmente aí, então. Obrigado pela oportunidade, agradeço na pessoa do Ítalo. Obrigado, Correio Popular, mais uma vez, por apoiar o Rotary Clube de Campinas Leste. Obrigado também pela oportunidade de mostrar um pouco mais das ações do nosso clube, do Rotary em geral. E agradeço de coração o Ítalo e o Correio Popular. Obrigado. Só posso agradecer ao Correio Popular, através do Ítalo, o Manuel e o Bruno, por essa oportunidade de nós passarmos um pouquinho mais para a sociedade campineira o que é Rotary Club. Independente se é o nosso clube ou não, mas o importante é entender qual que é o propósito do Rotary. E sejam todos convidados a visitar um Rotary aqui de Campinas. Estamos 8 clubes aqui na cidade de Campinas. Serão muito bem recebidos. Gratidão por essa oportunidade. Obrigado. Também muito obrigado por acompanharem mais um Conexão Correio Popular. Não esqueça de seguir a página, né? Também compartilhar os vídeos e, se possível, um comentário. Muito obrigado, até a próxima.